Olá, amigos. Somos do Ministério Casa de Deus. Hoje vamos iniciar uma sequência de estudos falando sobre a sexualidade à luz da Bíblia. Mas antes, nosso ministério sempre começamos orando, pedindo a autorização do Deus Santo de Israel. Oremos assim: Deus Santo, justo, perfeito e fiel, estenda a tua mão sobre a minha casa, sobre a minha família. Estenda as tuas mãos poderosas e milagrosas sobre os internautas, os ouvintes, pessoas que sentem a necessidade de te aceitar como o único e suficiente Salvador. Que teu Santo Espírito restaure os caráteres, os corações, que livre-me da tentação. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar uma sequência de estudos sobre a sexualidade à luz da Bíblia. E para que iniciemos essa sequência, eu preciso fazer algumas definições para que melhor a gente possa entender o assunto. A primeira definição que eu vou fazer é sobre o pecado. O pecado assume uma forma evolutiva. Ele assume uma roupagem diferente para obter o mesmo resultado, que é a condenação. Eu vou explicar melhor isso aos ouvintes do áudio, as pessoas que vão ouvir esse áudio. Quando a gente estuda as civilizações antigas, egípcias, grega, babilônica, romana, há muita coisa que eles faziam que a Bíblia condena. A Bíblia não é concordável. E principalmente ligado à área da sexualidade. A Bíblia condena essa postura. Só que há coisas que eles faziam na época que hoje já está em desuso. Que é uma coisa horrível, monstruosa. A sociedade, a cultura tornou algo monstruoso. Bem, isso não quer dizer que nós estamos bem aos olhos de Deus, porque certas práticas nós classificamos como abominações. Vou dar um exemplo. Naquela época, era normal você encontrar homens tendo relação sexual com animais. Na Bíblia, nesse período, era normal. Se fosse numa rua, você encontrava. Se você chegasse numa casa de surpresa, você podia pegar. E o que acontece? Hoje em nossa cultura isso é anormal, é uma abominação. Há algumas pessoas que fazem, mas isso não é aceitável. Mas isso não quer dizer que essa nação, essa cidade, essa geração esteja bem aos olhos de Deus, se praticando. Porque hoje a gente não faz aquela prática, mas fazemos outras que vai levar a mesma condenação e do mesmo gênero. Uma prática que hoje o ser humano faz, e muito, é a masturbação. É o pecado da masturbação. Tanto homem como mulher, adolescente, que o diabo tem estimulado na mente de todo ser humano a masturbação. E o pecado da masturbação vai levar para o mesmo lugar que o pecado de ter relações sexuais vai levar. Uma prática que hoje a gente faz, que as pessoas fazem, é o adultério. Quanto o homem não trai a esposa e quanto a esposa não trai o marido? É pecado. Lascívia, roupas sensuais, provocantes. E quanto a ser humano, até os homens estão entrando nessa barca vestindo roupas sensuais, apertadas. Enfim, são essas práticas que nós fazemos, que em certos momentos naquela época não faziam, ou não era dado nos textos, essa informação, mas que as pessoas vai aos mesmos lugares, vai à mesma situação. Por que a área da sexualidade é muito atacada pelo pecado? Tirando a necessidade da comida, a sexualidade é a segunda vontade que sentimos com maior necessidade. Primeira necessidade que nós sentimos para satisfazer de emergencial é alimentação. A segunda é a questão da sexualidade. Então, o diabo sabe que de 100% de pessoas, 99% vai ter uma inclinação forte e agressiva para o lado da sexualidade. E ele inverte os padrões. Se você ouviu algum áudio meu, alguns áudios que eu divulguei, eu já mencionei aqui que o diabo mostra as coisas certas de forma errada. Ele não diz a ninguém que o sexo é errado. Ele não diz, é difícil, é raro dizer isso. Mas ele mostra a forma de sexo que não agrada a Deus.
que vai levar você à condenação. Porque ele sabe que a sexualidade é uma arma muito forte contra o próprio ser humano. E o ser humano é dependente da sexualidade para sentir prazer, sentir alegria, para a reprodução da espécie. E ele sabe desse fato e usa isso contra uma arma contra as próprias pessoas, para destruir elas e levar para a condenação. Vou fazer algumas definições para que a gente possa entender. O sexo não é proibido à luz da Bíblia, não, isso a Bíblia não proíbe, pelo contrário, a Bíblia estimula que as pessoas tenham sexo. Porém, ela regula a prática com leis. E uma primeira lei que a Bíblia coloca expressivo no livro de Gênesis, que o casamento é heterossexual, entre homem e mulher. Não há condições de dois homens casar com dois homens, não dá. Porque não gera vida, não tem filho, não há formas anatômicas, biológicas de combinação, se você me entende, não vou nem expressar. Então, é um casamento heterossexual. Outra forma que Deus regula o casamento, que o casamento é monogâmico, é entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Esse casamento não pode ser poligâmico, um homem com várias mulheres, não há possibilidade. No Novo Testamento, obviamente que no Antigo Testamento, há algumas pessoas tomaram essa postura, mas é uma postura pagã, que você vai ver na própria Escritura Sagrada, que Deus não autoriza que as pessoas façam. O casamento, ele é monogâmico. Antes de a gente ler uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é Levítico 18, que fala sobre os casamentos ilícitos, a gente precisa fazer outra definição para que o texto fique bem entendido na mente dos ouvintes. Uma metonímia é uma figura de linguagem em que um objeto é designado por uma palavra que se refere a outra, por existir uma relação entre elas. E aqui há duas metonímias que nós precisamos entender, que uma é nudez, que nudez está relacionado a ter relações sexuais, e carne, que está relacionado à família. E o texto 18:1 diz assim: Diz mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fazei segundo os meus juízos e os meus estatutos, guardarei para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardarei, cumprindo-os. O homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Lembrando que carne é família e nudez é sexo. Traduzindo isso para uma linguagem melhor, nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua família para ter relação sexual com ela ou ele. Então isso é uma coisa que você tem que fixar na sua mente. E no 7 diz assim: Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é a tua mãe, e não descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. No caso aqui, Deus proíbe que uma pessoa tenha relação sexual com o pai e com a mãe, com a madrasta. A nudez do teu irmão, filha do teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, é sua nudez, não descobrirás. Também, Deus proíbe ter relações sexuais com o chamado meio-irmão. Isso tem muito no Brasil, muito na nossa nação. Uma pessoa que é casada, tem 3 filhos e que nenhum filho é do mesmo pai e da mesma mãe. Ou é par de pai ou é par de mãe. Deus proíbe que os irmãos tenham relações sexuais entre eles, mesmo sendo meio-irmão. A nudez da filha do teu filho ou filha da tua filha é sua nudez, não descobrirás, porque é tua nudez. Deus proíbe
ter relações sexuais com os netos. Há quanto avô tem por aí que tem relação sexual com o próprio neto. Não descobrirás a nudez da filha do teu pai, gerada pelo teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parente do teu pai. Não terá relação sexual com a sua tia. Isso é pecado e é condenável. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois é parente da tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à mulher, à sua mulher. Ela é a sua tia. Então, aqui mais uma vez, é proibido ter relações sexuais com tio ou tia. A nudez de uma mulher, da sua filha, não descobrirás, não tomarás a filha do teu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade. Não descobrirás a nudez do seu neto, do seu bisneto, do seu trisneto, do seu quatraneto. Não descobrirás. Não tomarás com a tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Aqui, isso é uma prática cananita, em ter 2, 3 mulheres, que eu estou dizendo que é o casamento poligâmico, um homem com várias mulheres. Ele está dizendo que não case com 2, 3 mulheres e principalmente que uma seja rival da outra, porque isso vai gerar um enorme problema para a sua vida, para a vida delas. Não vai haver paz nessa casa, em vários aspectos. A união abominável: não te chegarás à mulher para descobrir a nudez durante a sua menstruação. Irmão, eu não nasci em um lar crente e fiz muita doideira. E essa foi uma das coisas que eu fiz e me arrependo. É uma coisa absurda que eu cometi. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminar com ela. Isso é adultério. Um homem que trai a mulher é adultério. Da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminar com ele, nem a mulher se porá perante o animal para se juntar com ele, é confusão. Então, essa aqui é uma das exigências mínimas que Deus proíbe, que Deus não permite, que Deus condena. Práticas ilícitas e abomináveis. Nas uniões abomináveis, todas essas uniões são passivas à pena de morte. Todas essas uniões. E nas ilícitas são pecados condenatórios. A pessoa que pratica, que tem esse pecado, que comete esse pecado de forma espontânea, liberal, prazerosa, elas serão condenadas no dia do juízo final. Não tem esperança para pessoas dessa natureza. Então, a sexualidade é uma área muito complexa. O ser humano, ele tem muitas nuances, muitas interpretações. Mas à luz da Bíblia, essa é uma interpretação bem básica que a gente pode fazer. Óbvio que há textos que vão falar mais de outros assuntos. Há textos na Bíblia que vai mostrar a sexualidade de forma correta. E lembre-se que o pecado ele é evolutivo. Ele se apresenta de várias formas, em várias culturas de forma diferente, para obter o mesmo resultado, que é a condenação do ser humano. Que todos possam estar em oração vigilante, oração pelo nosso ministério, oração por os outros ministérios. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.